Olá, meu nome é Daniele, sou psicóloga e eu estou aqui hoje para falar sobre o medo. Uma emoção que infelizmente tem se apresentado de uma forma muito frequente nos tempos atuais de contaminação pelo coronavírus. E eu estou aqui hoje para explicar o que significa o medo, a importância dessa emoção na nossa vida e como lidar com o medo quando ele começa a se apresentar de uma forma mais excessiva, podendo inclusive com o tempo gerar um adoecimento mental. Então, o que significa o medo? O medo ele é considerado um legado evolutivo. O que isso quer dizer? Que ele existe lá desde o início da nossa espécie, né? Então é uma emoção que existe lá desde os primatas, né? Desde ali do início da nossa espécie, e ela sinaliza situações de ameaça, de perigo. E diante de situações de ameaça e perigo, eu preciso ter atitudes de proteção, de preservação, para que eu possa ali garantir a minha sobrevivência, né? Então, um exemplo muito simples para mostrar para vocês a importância do medo na nossa vida é quando, por exemplo, a gente vai atravessar uma rua. É importante sentir medo ao atravessar uma rua, porque se eu não sentir medo, provavelmente eu não vou olhar para os dois lados antes de atravessar. E se eu não tomar esse cuidado, eu posso sofrer um acidente, né? Eu posso ficar muito machucado ou eu posso até mesmo morrer. Um outro exemplo da importância do medo na nossa vida é quando a gente vai, por exemplo, fazer uma prova, né? Uma prova, né, na escola ou uma prova de vestibular. É importante eu sentir medo, né, de ser reprovado ou de não passar, porque esse medo vai fazer com que eu me prepare para aquela situação. O medo ali presente vai me ajudar a me preparar, a estudar para aquela prova. E aí, muito provavelmente, eu vou ter um desempenho satisfatório. Então, como eu coloquei para vocês, o medo, ele é importante para a nossa vida porque ele nos ajuda a nos proteger tanto de ameaças físicas, né? Ameaças ali diretas, como por exemplo ser atropelado por um carro, e ele também nos ajuda a nos preparar para a vida de uma forma geral, a ter ali um bom desempenho no exame, né, como eu acabei de colocar. Eu vou aqui mostrar para vocês como que o medo se origina a partir da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Então, só aqui para mostrar para vocês, esse aqui é um modelinho, e eu vou explicar o passo a passo desse modelinho, o que significa cada parte desse modelinho. Então vamos lá. A partir das situações que acontecem na nossa vida, situações de uma forma geral, né? A todo momento nós estamos vivendo situações. A partir das situações que acontecem na nossa vida, nós interpretamos aquelas situações e essa interpretação se apresenta na forma de pensamentos. Então, os pensamentos, eles advêm dessas interpretações que a gente faz nas situações de uma forma geral, né? Então, os pensamentos, a partir desses pensamentos, as emoções são geradas. Então, tem a situação, eu interpreto aquela situação, a partir daquela interpretação, eu tenho um pensamento, é desencadeado um pensamento, né? Então, essa interpretação, ela se apresenta na forma de pensamentos. A partir desses pensamentos, eu tenho as emoções, e a partir dessas emoções é que eu tenho os comportamentos. Então, eu vou explicar aqui, existem várias situações, então a epidemia de coronavírus. Existem várias formas de se interpretar essa situação, né? Então, a partir do momento que existe essa situação, não existe uma interpretação única. Eu posso interpretar a partir de várias perspectivas. E a partir do momento que eu interpreto uma situação, eu posso ter diferentes emoções diante daquela mesma situação. Então, eu vou explicar aqui de uma forma fragmentada para vocês, formas diferentes de se interpretar uma mesma situação. E aí vocês vão ver que dependendo da forma
como eu interpreto aquela situação, eu tenho uma emoção desencadeada, que não é somente o medo, que a gente vai falar de outras emoções também. Então, diante da situação, né, como eu coloquei, da epidemia de coronavírus, eu posso ter a seguinte interpretação dessa situação. É inevitável, mais cedo ou mais tarde, vou ficar muito doente. Diante desse pensamento que surge pela minha interpretação dessa situação, eu vou muito provavelmente ter uma emoção de tristeza. Conforme essa tristeza se instala, isso pode inclusive também ser um risco para mim, porque se eu acredito de verdade que mais cedo ou mais tarde eu vou me contaminar, muito provavelmente, talvez eu não tome os cuidados necessários, porque já que isso é um fato, é uma situação real e não existe nada que eu possa fazer, então, muito provavelmente aquela tristeza vai tomar conta de mim e eu não vou ter energia, eu não vou ter motivação suficiente para tomar os cuidados necessários, como lavar as mãos, como me manter em quarentena, né? Então, essa é uma forma de interpretar essa situação. Uma outra forma de interpretar essa situação é ter o seguinte pensamento: eles não deveriam me obrigar a me trancar e ter que passar por isso. Muitas pessoas estão, inclusive, revoltadas por conta disso, né? De ter que ficar em isolamento, ter que ficar em quarentena. Muitas pessoas, inclusive, estão se recusando a ficar em isolamento, o que é um grande problema. Então, esse tipo de interpretação também não é uma interpretação funcional, também não é uma interpretação adequada, porque isso gera raiva, gera um desconforto muito grande e pode inclusive gerar um comportamento, como que eu coloquei agora, de se contrariar, né? de realmente se recusar a se manter ali no isolamento e a pessoa começa a se expor a situações, não toma os cuidados necessários e isso pode inclusive colocar ela e outras pessoas também em risco. Uma outra forma de interpretar, que aí faz parte aqui do tema do nosso vídeo, é ter o seguinte pensamento: vou me infectar e vou morrer. Muito provavelmente, quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, um medo, uma descarga de medo muito potencializada acontece ali naquele momento, o que pode gerar um comportamento de paralisia, né? Ou até mesmo uma crise de ansiedade. Se a pessoa tem esse pensamento diante de uma ausência ali de evidências, né, que ela está realmente infectada e que ela vai morrer, se ela mantém esse tipo de pensamento por muito tempo ali na consciência, por vários dias, por várias semanas, né, ou até por meses, muito provavelmente ela pode desenvolver um adoecimento mental, um transtorno de ansiedade, por exemplo, né, que é aí a base dos transtornos de pânico, dos transtornos de ansiedade generalizada ou de outros transtornos de ansiedade. Então, essa também é uma interpretação que não ajuda, que pode inclusive paralisar e interferir nos cuidados que a pessoa ali precisa tomar para de fato se proteger. Então, o que eu mostrei até agora para vocês foram tipos de interpretação dessa situação, pensamentos que são desencadeados diante dessa situação e que não nos ajuda a tomar atitudes de sobrevivência, que na verdade só nos atrapalha, que pode inclusive fazer com que a gente não tome os cuidados necessários para nos proteger e para proteger as pessoas que estão ali ao nosso redor. Vou mostrar agora para vocês o pensamento adequado nessa situação que a gente está vivendo, que é o que a gente fala de pensamento que gera uma emoção neutralizada, não necessariamente uma emoção positiva, porque o momento que a gente está vivendo é um momento muito crítico, é um momento que demanda sim preocupação, mas é um momento em que a gente tem que ali tomar cuidados necessários, fazer interpretações adequadas para que a gente possa se proteger. Então, diante da mesma situação, né, epidemia pelo coronavírus,
eu posso pensar: a situação é realmente preocupante, então preciso tomar os cuidados necessários e fazer a minha parte. Como eu falei, não necessariamente eu vou ficar contente, feliz quando eu tiver esse pensamento diante dessa situação, mas eu vou ter uma emoção mais neutralizada, então eu vou continuar ali muito provavelmente com um certo medo de me infectar, mas é um medo necessário para que eu possa tomar atitudes de proteção, de preservação, como tomar os cuidados de higiene necessários, né, utilizar as máscaras, né, que agora estão aí recomendando quando eu for sair, chegar em casa, né, tirar a roupa, tomar todos esses cuidados, né, seguir todo o protocolo aí estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, para que a gente possa aí nos proteger. Então, não necessariamente eu vou ficar com zero medo, né? Não necessariamente eu não vou sentir nada. Eu vou sentir uma emoção neutralizada, um medo dentro da quantidade necessária para que eu possa me proteger. Então, eu gostaria de agora falar para vocês, né? Baseado, inclusive, vou deixar esse modelinho aqui, para falar um pouco como lidar com essa emoção em termos cognitivos. Como eu falei, a gente está aqui, né, colocando um modelo de funcionamento humano a partir da perspectiva da terapia cognitiva comportamental. Então, a partir dessa perspectiva, eu vou aqui dar algumas orientações, algumas técnicas que podem ser utilizadas nesse momento, né, onde o medo pode se apresentar de uma forma mais excessiva. Então, diante aí desse pensamento, vou me infectar ou vou morrer, nesse momento a gente tem que tentar buscar as evidências desse pensamento. Muitos pensamentos surgem na nossa consciência, né, todos os dias, milhares de pensamentos surgem na nossa mente todos os dias, né? O tempo todo a gente está pensando alguma coisa e muitos desses pensamentos não necessariamente são reais. Então, a partir da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, nós temos que buscar as evidências desse pensamento, avaliar se esse pensamento de fato ele é real ou ele está se apresentando de uma forma um pouco mais catastrófica, né? Que é quando ele se apresenta de uma forma não necessariamente real, de uma forma mais distorcida na nossa consciência. Então, se esse pensamento, por exemplo, surge, vou me infectar, ou vou me infectar e vou morrer, vocês veem que é uma afirmação que não necessariamente ele tem dados reais, né? Até mesmo porque se refere a uma situação de futuro. E, infelizmente, a gente não tem como prever o futuro, saber o que vai acontecer, né? Então, eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora, 2 horas, 2 dias, 3 dias, daqui a 1 mês na minha vida, né? Então, eu vivo a minha vida no aqui e agora, no presente. Então, quando eu tenho esse tipo de afirmação, vou me infectar e vou morrer, eu tenho que tomar cuidado, porque muito provavelmente eu estou fazendo uma previsão de algo que não necessariamente eu tenho certeza que vai acontecer. Na verdade, eu não tenho certeza nenhuma, né? Não necessariamente eu garanto que isso vai acontecer comigo, né, na minha vida. Então, quando eu tenho esse tipo de pensamento, eu estou fazendo uma previsão que não necessariamente é realista, não necessariamente é real. Então, eu tenho que tentar, na medida do possível, ficar no aqui e agora, né? Então, a possibilidade de se infectar, se eu não tomar os cuidados necessários, ela é muito grande. Ou até mesmo, infelizmente, quando eu tomo os cuidados necessários, nesse momento, a gente sabe que também há uma possibilidade de se infectar. Mas isso não significa necessariamente que eu vou morrer, né? Até mesmo porque a gente sabe, a gente tem visto que existe um grande número de infectados
também tem um grande número, infelizmente, de pessoas que estão morrendo, mas não necessariamente todas as pessoas infectadas estão morrendo. Então, algo aí para ajudar vocês a entender um pouco dessa técnica é tentar, na medida do possível, ficar no aqui e agora, né? Então, esse pensamento, vou me infectar e vou morrer, ele não tem evidências concretas suficientes para se sustentar, né? Então, a possibilidade de se infectar, ela é considerável, mas a partir do momento que eu estou infectado, eu posso tomar os cuidados de saúde necessários, né, me manter em isolamento. Em situações mais graves, eu busco aí a emergência e eu posso, inclusive, me curar dessa doença, né? Então, essa é uma forma de contestar o pensamento, né? Esse pensamento, ele não tem evidência suficiente para se sustentar, porque ele se refere a uma situação de futuro que eu não sei o que vai acontecer, né? Uma outra técnica que eu utilizo, que eu trabalho bastante com os meus pacientes, é a técnica de deslocamento de atenção. Então, primeiro eu contesto o pensamento, como eu acabei de mostrar para vocês. Eu questiono o pensamento, eu verifico as evidências presentes nesse pensamento. E aí, num segundo momento, eu posso utilizar a técnica de deslocamento de atenção. O que é essa técnica? Para explicar para vocês, né, um pouco como isso funciona em termos cognitivos, a nossa consciência, ela é monotrilho. O que isso significa? Que a gente só consegue focar numa situação de cada vez na nossa consciência. Então, a gente não consegue prestar atenção, né, de uma forma mais plena em várias situações ao mesmo tempo. Então, quando eu estou com foco direcionado para uma situação, eu não consigo prestar atenção ao mesmo tempo, da mesma forma, numa outra situação, né? Então, algo aí que pode ajudar vocês é tentar aí no momento que vocês perceberem que a ansiedade está aumentando, que esse medo está começando a surgir de uma forma um pouco mais potencializada, é, por exemplo, tentar focar a atenção num filme, numa série, né, na leitura de um livro, por exemplo, né? Então, eu tentei ali o meu questionamento, mas eu percebi, né, que eu ainda estou um pouco ansioso, né, que eu ainda estou sentindo um medo um pouco mais potencializado. Eu vou aqui colocar um filme, né, que eu gosto, que eu me identifico, né, colocar ali uma série que eu estou acompanhando, ou que eu queria assistir, e eu vou tentar ao máximo prestar atenção naquela situação. Então, a técnica de deslocamento de atenção, ela é muito funcional, né, e ela ajuda ali nesse deslocamento de foco. Quando eu estou prestando atenção na série, no filme, na leitura de um livro, ou fazendo qualquer outra coisa que eu goste, que eu me identifique, naquele momento não há espaço na minha consciência para aquele pensamento, vou me infectar e vou morrer, se manter, né? Aquele pensamento automaticamente é deslocado da minha consciência e o foco passa a ser aquela atividade que eu estou fazendo naquele momento. Algo bastante eficaz, que eu trabalho bastante na clínica com os meus pacientes, é juntar essa técnica de questionamento com a técnica de deslocamento a uma técnica de respiração. Então, existem formas adequadas de se respirar, né? E aqui a que eu vou mostrar para vocês é a respiração abdominal. Então, o que é a respiração abdominal? É quando eu respiro pela barriga e não pelo tórax. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, né, uma forma de respirar, no qual eu vou colocar uma mão no meu tórax, né, nessa parte aqui, né, de cima, e uma mão na minha barriga. E aí eu vou respirar. Respirar lentamente, não precisa ser uma respiração muito profunda. Eu vou puxar o ar lentamente. Vou contar até 5. E vou soltar.
Uma forma de saber se eu estou respirando de fato pela barriga, né? É como eu falei, colocando uma mão aqui na parte do tórax, né? Vou até aqui levantar para mostrar para vocês. Colocar a mão aqui no tórax, uma mão no tórax e uma mão aqui na barriga. E aí, conforme eu puxo o ar, a mão que está no tórax, ela vai para trás. E a mão que está na minha barriga, ela vai mover para frente. Então, eu puxei o ar, contei até 5 e vou soltar o ar devagar. Contando até 5 também. Então, eu puxo o ar, minha mão que está no tórax vai para trás, a mão que está na barriga vai para frente, eu conto até 5 e eu solto o ar lentamente também contando até 5. Né? Eu faço esse ciclo 5 vezes no mínimo, né? Ou posso fazer até mais. Por que a respiração é importante? Porque ela fisicamente diminui o meu nível de ansiedade, diminui ali a minha sensação de medo, né? Então é algo físico, não somente cognitivo, como as técnicas que eu expliquei anteriormente. Então, a partir do momento que eu questiono meu pensamento, que eu desloco a minha atenção para um outro foco, e que eu respiro adequadamente para diminuir o meu nível de medo, meu nível de ansiedade, muito provavelmente eu estou ali, muito provavelmente ali eu vou estar preparado para lidar com situações onde não necessariamente existe uma situação real de ameaça. Né? Eu vou estar ali preparado para lidar com uma situação em que meu cérebro está interpretando que é uma situação ameaçadora, em que meu cérebro está potencializando essa situação de ameaça. Então, a partir do momento que eu questionar, que eu deslocar a minha atenção e que eu respirar, muito provavelmente eu vou manter o meu humor mais neutralizado e isso vai fazer com que as minhas atitudes, os meus comportamentos de preservação e de proteção sejam mantidos para que eu possa tomar os cuidados necessários, né? Então, a partir do momento que vocês identificarem pensamentos que não necessariamente têm uma base de evidência real, que se refere a situações que podem acontecer, mas não necessariamente estão acontecendo naquele momento, ou que não necessariamente, né, vai acontecer, como o que a gente tratou aqui, né, do medo, a partir do momento que vocês identificarem isso e começarem a sentir um medo muito potencializado, questione, busque as evidências desse pensamento. Desloque a sua atenção para um outro foco, para uma outra atividade que vocês se identifiquem e respirem, né? Faça essa respiração, né? Puxando o ar, soltando o ar. Repita isso por no mínimo 5 vezes. Muito provavelmente, vocês seguindo esse passo a passo, vocês vão alcançar aquela neutralidade emocional, que vai fazer com que o medo se apresente da forma mais adequada para nos proteger, para nos preservar. Então, para finalizar, como eu coloquei, o medo ele é importante na nossa vida. Ele nos ajuda a nos proteger, a nos preservar. Só que é importante que ele se apresente da forma adequada, nem de mais, nem de menos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E estou aqui, né, para tirar as dúvidas. Pode entrar em contato aí, né? Tem o endereço da clínica e se precisar, entre em contato para esclarecer alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo, um forte abraço aí para todos vocês.